Você sabia que era minha mãe? Sabia. E por que nunca me procurou? Porque eu achei que você me odiaria, como sua mãe me odiou. Essa foi a última conversa que tivemos. Eu achava que ele era só um paciente. Mas ele era meu avô. Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final, pois essa história traz uma lição que muita gente precisa ouvir. Então, prepara a pipoca e comente aqui embaixo de onde estão assistindo. A gente vai te mandar um abraço. A luz da manhã atravessa a vidraça da clínica como quem invade um segredo. Um corredor branco, silencioso, onde o tempo parece andar, de pantufas. Entre os quartos fechados, uma jovem de jaleco simples caminha com passos firmes, mas o olhar distante. Na mão, uma xícara de chá quente. No rosto, cansaço e uma coragem que ninguém ali parece notar. Aquilo não era apenas mais um plantão. Era o início de algo que mudaria sua vida. Do outro lado da parede, em um quarto de cortinas pesadas, um homem repousa. Cabelos ralos, pele marcada pelo tempo e olhos perdidos no teto, como se esperasse alguma coisa que nunca chegava. A mobília é cara, mas a solidão ali é mais valiosa que qualquer bem. Ele gira lentamente um relógio de bolso entre os dedos, com a delicadeza de quem já perdeu tudo o que importava. Um suspiro escapa, abafado pela espessura dos anos. Lívia bate 2 vezes na porta antes de entrar. "Bom dia, seu Augusto", diz com a voz doce de quem aprendeu a não esperar resposta. Ele não a encara. Apenas vira o rosto levemente, como se reconhecesse a presença dela sem saber se quer acolhê-la. A rotina se repete há semanas. Ela entra, organiza as coisas, oferece o chá, fala do tempo. E ele escuta em silêncio. Feito pedra que um dia já foi rio. Há algo nos olhos dela que o inquieta. Mas ele finge que não sente. Na sala de descanso, enquanto toma um gole de café requentado, Lívia recebe uma ligação da mãe. A conversa é curta, truncada, como sempre. "Conseguiu o dinheiro para pagar o remédio?" "Ainda não, mas estou vendo aqui." Antes de desligar, a mãe solta como quem cospe espinhos. "Esse velho que você cuida. Parece até que gosta de você, né?" Lívia não responde. Apenas encara o reflexo no vidro, onde ela mal se reconhece. A frase fica ecoando. "Parece até que gosta de você." No fim do expediente, ela passa pelos corredores observando os quartos vazios e silenciosos. Pensa em como a velhice parece uma terra estrangeira. Ninguém quer chegar lá, mas um dia acaba indo. No quarto de Augusto, ela o encontra adormecido, o relógio de bolso repousando sobre o peito. A cena é serena, quase bonita. Mas há algo naquele homem que lhe desperta uma angústia estranha, um déjà vu que ela não sabe nomear. Ela observa, por um instante, a respiração lenta dele, e então apaga a luz. Do lado de fora, o céu começa a escurecer, pintado de tons alaranjados. Lívia caminha até o ponto de ônibus, passando por uma banca onde vê, de relance, uma revista com a manchete: "Herança em disputa, família Vasconcelos no centro de novo escândalo." Ela franze o senho sem prestar atenção, mas ali, na capa, uma foto antiga de Augusto sorrindo ao lado de uma mulher. Ela não vê, mas o destino já começou a sussurrar seu nome. Na manhã seguinte, o tempo amanhece fechado e uma fina garoa tinge de cinza o pátio da clínica. Lívia empurra a cadeira de rodas de Dona Iracema, uma paciente falante e cheia de histórias mal contadas. Sentada sob o toldo, ela pergunta com um sorriso maroto: "E você, minha filha, tem família?" Lívia dá uma risada seca. "Só eu e minha mãe mesmo. Família é coisa que inventaram pra gente se frustrar depois." A senhora sorri de volta, mas com um olhar que sabe mais do que diz. Iracema continua, ajeitando o chale. Nos ombros. "Às vezes a gente pensa que está sozinha, mas tem laço escondido por aí. Gente da mesma raiz, que a vida separou e o tempo insiste em juntar de novo." Lívia finge que não escuta. Finge muito bem. Mas aquelas palavras grudam nela como respingo de chuva no vidro. Pequenas, mas difíceis de ignorar. No fundo,
A frase incomoda porque ressoa, porque ela sente falta de algo que nunca teve nome. Horas depois, ao entrar no quarto de Augusto, ela o encontra mais desperto que o normal. Ele está folheando um livro velho de capa dura, as mãos trêmulas virando as páginas devagar. Ao vê-la, fecha o livro discretamente. Leu alguma coisa interessante aí, seu Augusto? Ela tenta puxar conversa. Ele apenas responde com um leve sorriso no canto da boca. Tem histórias que só fazem sentido quando a gente conhece o fim. A frase soa quase como uma senha. Lívia ri, mas por dentro se pergunta: que fim? Mais tarde, enquanto lava algumas louças da medicação, ela se pega pensando no que Augusto disse. Histórias que só fazem sentido no fim. Parece o tipo de coisa que alguém diz quando tem muito guardado no peito. E ela odeia isso. Esse hábito de se apegar ao que não devia, de criar laços com pessoas que logo vão partir. Ela sabe como termina. Já viu acontecer antes. E jurou para si mesma que não se envolveria de novo. Não com ninguém ali, ao fechar o armário de remédios, vê seu próprio reflexo no espelho da porta. Por um instante, se encara. Uma mulher nova, mas com os olhos de alguém que já cansou de recomeçar. Ela sussurra, como quem se dá um conselho. É só um trabalho. Faz teu turno, recebe teu salário, vai embora. Mas algo dentro dela responde baixinho. E se não for só isso? Ela fecha os olhos tentando calar essa voz. Na hora da saída, cruza novamente com Dona Iracema, que acena de longe e grita: vai com Deus, menina! E fica de olho naquele velho. Tem história escondida nos olhos dele. Lívia revira os olhos brincando. Tá bom, vidente. Mas não consegue evitar um sorrisinho ao virar as costas. O mundo parece sussurrar uma verdade que ela ainda se recusa a escutar, mas que, cedo ou tarde, vai bater à porta. O bairro onde Lívia mora tem cheiro de café coado e cimento molhado. É uma vila apertada, onde as casas se esbarram como velhas amigas e as conversas vazam pelas janelas. Ao chegar em casa depois do turno, ela encontra a mãe sentada no sofá, olhando o jornal, com os pés mergulhados numa bacia de água morna. Tá cansada? Pergunta a mãe, sem tirar os olhos da manchete. Sempre, Lívia responde, jogando a bolsa no canto. Elas dividem o silêncio de quem se ama, mas não se entende completamente. Naquela noite, durante o jantar, a mãe solta uma frase que sempre reaparece como um relógio quebrado. Você tem que arrumar outro trabalho. Um que preste? Lívia não responde de imediato. Mexe o arroz no prato, mastiga devagar. Cuidar de velho não é desonra, mãe. A resposta sai mais baixa do que ela queria. A mãe suspira, cansada, mas não insiste. É sempre assim. Uma dança de palavras não ditas, de histórias interrompidas antes do ponto final. E no meio disso tudo, um nome nunca é mencionado. O pai, ou o avô. No dia seguinte, a clínica está em ritmo lento. Alguns pacientes dormem, outros assistem TV com o olhar perdido. Lívia revisa a medicação, entrega sorrisos automáticos e escuta queixas repetidas. Mas quando chega no quarto de Augusto, algo é diferente. Ele a espera com o livro aberto, marcando uma página com um marcador de couro gasto. Bom dia, ele diz primeiro pela primeira vez. Lívia arregala os olhos e ri. O senhor tá me pregando peça agora? Ele apenas dá de ombros. Mas é o início de algo. Nas horas vagas, Lívia passa a conversar com a enfermeira Tainá, uma colega curiosa e espirituosa. Tainá vive dizendo que Augusto foi alguém importante, mas que ninguém sabe exatamente o quê. Dizem que ele foi empresário, dono de metade da cidade. Mas olha só agora. Lívia ouve, mas finge desinteresse. Até que Tainá menciona algo que prende sua atenção. Ele tem um advogado que vem aqui de vez em quando. Dizem que está tudo sendo preparado para quando ele... Bom, você sabe. Lívia engole seco. Nunca pensou nele como alguém que está partindo. No fim da tarde, ela encontra Augusto sentado à janela, observando o jardim. Ela puxa uma cadeira e pergunta: tá esperando alguém? Ele sorri sem mostrar os dentes. Talvez.
Há algo melancólico naquela resposta, como se cada palavra carregasse lembranças não ditas. O senhor não tem filhos? Ela pergunta, tentando disfarçar a curiosidade. Ele hesita por um segundo e responde apenas: tive. A resposta curta cai como uma pedra no meio da conversa, e o silêncio entre eles se estende como um lençol úmido. Na volta para casa, já deitada, Lívia revisita aquele momento. Tive, não tenho. Algo naquela escolha de tempo verbal a incomoda. Por que será que ele está sozinho? Onde estão os filhos? E por que ela sente que ele a observa como quem busca algo que perdeu há muito tempo? O sono vem leve, mas os pensamentos pesam. O mundo dela ainda parece o mesmo, mas há fissuras se abrindo nas bordas. Algo está prestes a mudar. E ela sente. 2 dias depois, já no final do turno, Lívia encontra uma caixa no quarto de Augusto. Estava meio escondida, embaixo da cômoda, coberta por uma manta. Curiosa, se agacha e a puxa. Posso ver? Pergunta, mais por educação do que por real necessidade. Augusto hesita, depois faz um gesto vago com a mão. Um sim resignado. Lá dentro, papéis antigos, recortes de jornal, uma bússola, quebrada, e uma foto. Uma mulher jovem, sorrindo. Lívia sente o chão sumir por um segundo. Ela segura a imagem com as mãos trêmulas. A mulher da foto poderia ser sua mãe mais jovem. O mesmo olhar, o mesmo cabelo ondulado caindo sobre os ombros. Mas não pode ser, pensa. Deve ser alguém parecida. Ainda assim, algo dentro dela sabe. A intuição grita antes mesmo da lógica processar. Quem é essa? Pergunta tentando parecer casual. Augusto a olha, sério, como se aquele instante valesse mais do que anos. Helena, ele diz. Um nome, um eco. O coração de Lívia dispara. Helena. O nome da sua mãe. Ela sente a garganta secar, os olhos fixos naquela imagem. Helena. O senhor era próximo dela? Arrisca. Augusto aperta os olhos como se pesasse cada palavra. Ela foi minha filha. A frase cai como uma lâmina. Lívia congela, incapaz de reagir. Um frio sobe pela espinha e por um instante o mundo parece desacelerar. Tudo que ela acreditava começa a desmoronar. O velho que ela cuidava, o homem que conquistou sua confiança, é seu avô? Sem dizer nada, ela deixa a caixa sobre a cômoda e sai do quarto com passos apressados. No corredor, tenta respirar, mas o ar parece faltar. A cabeça gira. A mãe sempre disse que o pai foi um erro e que o avô morreu antes mesmo dela nascer. Nunca houve espaço para esse assunto. E agora? Agora tudo pode ser mentira? Ela pensa em ligar, em gritar, em voltar e exigir uma explicação. Mas tudo o que consegue fazer é andar. Andar sem destino, até alcançar o jardim. Ali, entre as plantas silenciosas, Lívia se senta no banco de pedra. Segura a foto com força, como se quisesse arrancar respostas do papel. Por que ninguém me contou? Por que agora? As perguntas fervem. O céu escurece devagar. E o vento traz um cheiro de chuva que parece prenúncio. Ela não sabe o que vai fazer, só sabe que nada será igual. O catalisador foi acionado. E a jornada, agora, é inevitável. Naquela noite, Lívia não consegue dormir. A foto está escondida em sua bolsa, como um segredo pulsante. Deitada, ouve o som dos carros passando longe, o relógio da cozinha marcando o tempo. Mas, dentro dela, tudo é ruído. A cada piscada, o rosto de Augusto reaparece. E a palavra filha reverbera como um trovão. Seria mesmo possível? E por que sua mãe teria escondido algo assim? Na manhã seguinte, ela acorda mais cedo e vai até a cozinha, onde a mãe prepara o café com movimentos mecânicos. Mãe, você conheceu um homem chamado Augusto Vasconcelos? Pergunta, tentando soar neutra. A colher para no meio do giro. A mãe olha por cima do ombro, os olhos mais velhos de repente. Por que está perguntando isso? A tensão enche a sala.
Lívia hesita. Não quer mentir, mas também não está pronta para a verdade completa. A mãe desvia o olhar. Esse nome não se fala aqui. Já morreu faz tempo. E volta a mexer. O café, como se isso fosse encerrar o assunto. Mas agora é tarde. O silêncio não serve mais. Lívia se levanta da mesa, pega a bolsa e sai sem dizer nada. A porta bate com força. Lá fora, o dia nasce quente, abafado, como se até o clima sentisse que algo está prestes a explodir. Ela não sabe o que fazer, mas precisa de respostas. E só um lugar parece ter alguma. Na clínica, tudo acontece em câmera lenta. Os pacientes, os corredores, até os relógios parecem mais vagarosos. Quando chega ao quarto de Augusto, ele dorme. Mas a caixa está onde ela deixou. Ela a observa de longe como se fosse um artefato perigoso. Queria fugir, voltar ao tempo em que era só uma cuidadora e ele, apenas mais um paciente. Mas já não dá. Aquilo cresceu dentro dela. E agora, dói. Durante o almoço, Tainá repara no jeito inquieto de Lívia. Tá tudo bem com você? E pergunta. Parece que viu um fantasma? Lívia engole o choro, força um sorriso. Talvez eu tenha visto, e sai deixando a colega intrigada. O peso da dúvida a sufoca. Deve confrontar Augusto? Deve enfrentar a mãe? Ou deixar tudo? Como está? Mas algo dentro dela sussurra. A verdade já saiu da caixa. E ignorá-la só vai fazer doer mais. No fim do turno, enquanto limpa a prateleira de remédios, Lívia encara o próprio reflexo no vidro da estante. Não vê mais apenas uma cuidadora. Vê uma mulher à beira de um precipício emocional. E ali, naquele espelho embaçado, ela toma uma decisão silenciosa. Não vai mais fugir. Não importa o que aconteça. Ela vai até o fim dessa história, mesmo que o fim machuque. No dia seguinte, Lívia entra na clínica decidida. As mãos ainda tremem, o estômago está embrulhado, mas o coração bate com um propósito que ela não sentia havia muito tempo. Ela espera o momento certo, quando Augusto estiver lúcido e sem visitas. Enquanto organiza os remédios, ensaia mentalmente o que vai dizer. Mas sabe que nada vai sair como planejado. Algumas conversas têm vida própria. E essa, ela sente, vai mudar tudo. Augusto está sentado à janela quando ela entra. O sol da tarde recorta sua silhueta e deixa o quarto com um brilho alaranjado, quase nostálgico. Seu Augusto, a gente precisa conversar, ela diz, fechando a porta atrás de si. Ele se vira devagar, como quem já esperava por isso. Sobre a foto? Ele pergunta direto. Lívia assente, o coração disparado. Aquela mulher, Helena, é minha mãe. A confirmação paira no ar, e ele apenas responde: eu sei. Por alguns segundos, o silêncio entre eles é tão espesso que parece preencher o quarto inteiro. Por quê? Por que nunca me procurou? Ela pergunta, a voz embargada. Augusto baixa os olhos. Tentei, muitas vezes, mas sua mãe, ela me odiava. Ele suspira fundo. Eu errei com ela. E quando tentei consertar, já era tarde. A dor na voz dele não parece fingimento. Lívia sente um nó na garganta. Parte dela quer abraçá-lo. Outra, gritar. Mas ela só ouve. Eles conversam por mais de 1 hora. Augusto conta histórias. Do passado, da infância da filha, das brigas, do orgulho que afastou os dois. Fala da esposa, da tentativa fracassada de reconciliação, das cartas que nunca chegaram. Lívia escuta como quem lê um livro da própria vida que nunca soube que existia. Cada palavra é uma peça de quebra-cabeça. E quanto mais ele fala, mais ela sente uma mistura de raiva e pertencimento que não sabe nomear. Ao sair do quarto, já no fim do expediente, Lívia sente o mundo girar diferente. Como se o chão tivesse mudado sob seus pés. Pela primeira vez na vida, ela tem um sobrenome que carrega história. E junto com ele, uma dor que não pediu, mas que agora também é sua. Não sabe ainda o que fará com essa verdade, mas sabe que não pode mais voltar atrás. A porta foi aberta, e o que vier, ela vai encarar.
Na calçada, antes de pegar o ônibus, Lívia tira a foto da bolsa. Olha para o rosto da mãe jovem, sorridente, e depois para o céu escurecendo acima da cidade. O passado bateu à porta, e ela deixou entrar. Agora é hora de descobrir o que fazer com ele. Na semana seguinte, a rotina na clínica continua, mas algo mudou entre Lívia e Augusto. O silêncio entre eles já não pesa. É cheio de significados. A conversa entre os dois se tornou hábito, quase refúgio. Ele passa a falar mais e ela a escutar com mais calma. Certa tarde, ele conta sobre a infância da filha. Ela tinha um gênio danado, mas adorava subir em árvore, a única que não tinha medo. Lívia sorri, sem conseguir evitar. Igualzinha a mim, a semelhança cria uma ponte entre os dois. Durante um intervalo, Tainá se aproxima de Lívia com uma expressão diferente no rosto. Tá tudo bem? Pergunta como quem já sabe que não está. Lívia hesita, mas resolve se abrir. Conta tudo, desde a foto até a revelação. Tainá, longe de julgar, se mostra solidária. Olha, às vezes o que a gente sabe dos nossos pais é só um pedaço da história. Mas você tem sorte, tem tempo. Aquela frase fica martelando na mente de Lívia. Tem tempo. Pela primeira vez, ela pensa em fazer as pazes com a mãe. Nos dias seguintes, Lívia começa a tentar reaproximar-se da mãe. Conversas pequenas na hora do jantar, menos silêncio carregado, mais escuta. Até que um dia, sentada no sofá, ela mostra a foto. A mãe fecha os olhos por alguns segundos. Você tem todo o direito de saber, mas eu não estava pronta para ver você se machucando do jeito que eu me machuquei. A confissão vem com lágrimas. Pela primeira vez, Lívia a vê frágil e verdadeira. A trama da reconciliação começa ali. Na clínica, a relação com Augusto se aprofunda. Eles riem de memórias inventadas, discutem sobre livros, falam de música. Ele mostra cartas antigas, algumas nunca enviadas. Uma delas, escrita para Helena, termina com: Espero que um dia minha neta saiba quem eu fui. Lívia lê aquilo com os olhos marejados. O passado agora é um chão em que ela começa a pisar com mais firmeza. As dores estão lá, mas também há ternura. Ao sair da clínica, ela recebe uma mensagem inesperada de Tainá. Vamos tomar um café qualquer dia desses? Você anda precisando rir de coisa leve. Lívia aceita. E no café, entre conversas sobre comida, novelas e memes, ela se lembra de uma coisa importante. A vida não é só sobre perdas. Há reencontros, amizades, cumplicidades que nascem no meio do caos. A trama B não serve apenas para sustentar. Ela transforma. Naquela noite, enquanto escreve no caderno que usava só para anotações de trabalho, Lívia rabisca uma frase. Nem toda família nasce da barriga. Algumas a vida planta em silêncio. O reencontro com o avô, o perdão da mãe, o colo de uma amiga, tudo isso vai formando raízes, e ela finalmente começa a florescer. Nas semanas seguintes, a rotina de Lívia ganha novos tons. Ela chega na clínica com mais vontade, cumprimenta os pacientes com um sorriso real, e no quarto de Augusto, a conversa flui como uma velha música que os dois aprenderam a cantar. Ele passa a chamá-la de menina teimosa, sempre com um meio. Sorriso. Ela responde com ironias carinhosas. O que antes era só trabalho, agora é vínculo. E, sem perceber, ela se vê cuidando não só do corpo dele, mas da alma também. Um dia, Augusto entrega a ela um envelope. Abre depois, sozinha. Quando Lívia abre, encontra uma carta escrita à mão. É uma espécie de diário, com lembranças da infância da filha, da juventude dele, de momentos que ele queria passar para alguém antes de partir. Você tem o olhar dela, mas tem a coragem da sua avó, diz um trecho. Lívia sente um calor no peito, um pertencimento que nunca soube que precisava. E, pela primeira vez, se vê parte de algo que veio antes dela. A relação com a mãe também melhora, mesmo com pequenos tropeços.
Um dia, Helena vê a filha voltando do trabalho e pergunta num tom suave: "Ele tá bem?" Lívia entende que ele não precisa de nome e sorri. Tá melhor. Elas passam a cozinhar juntas aos domingos, relembrando receitas antigas da avó. Entre risos e silêncios cúmplices, vão reconstruindo um afeto que há anos estava em ruínas. A presença de Augusto, mesmo à distância, começa a curar feridas, que pareciam incuráveis. Na clínica, Tainá continua sendo alívio e ponte. Marca um almoço com Lívia no sábado e insiste em arrumar seu cabelo. "Você precisa lembrar que também é jovem, viu?" Elas riem, falam de tudo, e Lívia se pega pensando: quando foi a última vez que teve uma amiga de verdade? Entre uma garfada e outra, confessa: "Sabia que eu achava que ia viver e morrer sozinha?" Tainá segura sua mão e diz: "A gente nunca tá tão sozinha quanto pensa." Em um momento raro, Augusto pede para ir até o jardim. Lá, ele olha o céu. Respira fundo e diz: "Sabe por que gosto de você, menina? Porque você não tem pressa para fugir do silêncio." Lívia se emociona. Em silêncio, ela segura a mão dele. O tempo, ali, parece parar. O velho que ela cuidava virou o avô que a vida devolveu. E, de algum modo, isso dá sentido aos anos de ausência que ela carregava sem nome. Naquela noite, ao chegar em casa, Lívia encontra na varanda uma flor plantada num vaso antigo. A mãe aparece na porta e diz: "Plantei com tua avó quando soube que estava grávida de você. Quase joguei fora, mas achei que agora, talvez fosse a hora de deixar crescer de novo." A flor, tímida, mas viva, parece dizer o que ninguém consegue. E com um nó na garganta, Lívia entende. Está tudo florescendo, devagar, mas com força. O clima na clínica muda. Augusto teve uma noite difícil e os exames mostram uma piora silenciosa que agora se revela urgente. O médico chama Lívia no corredor e fala com cautela. Talvez seja a hora de preparar a família. A palavra família soa estranha, pois ainda é recente demais, mas ela entende e sente. O coração de Lívia aperta, como se o tempo estivesse correndo mais rápido do que deveria. Naquela tarde, ela senta ao lado da cama de Augusto e segura sua mão. Ele está fraco, mas lúcido. Sabia que isso ia acontecer. Não esperava era te encontrar antes. Diz com a voz embargada. "Ainda? Dá tempo de dizer tudo?" pergunta ele. Lívia sorri com lágrimas nos olhos. "A gente já disse mais do que muita gente diz numa vida inteira." Eles riem, choram e compartilham o tipo de silêncio que só existe entre quem se reencontra antes da partida. Augusto pede que ela abra uma gaveta do criado mudo. Lá dentro, um envelope lacrado com o nome Lívia, escrito à mão. "É seu testamento", ele diz. "Não pelos bens, mas para que você saiba que tem direito. A mais do que dinheiro, a história." A jovem sente o peso daquilo. Por um lado, se sente reconhecida. Por outro, sabe que aquilo pode gerar mais dor do que cura. O nome Vasconcelos nunca foi seu. E agora, de repente, é. Nos dias seguintes, a clínica fica em suspensão. Lívia se divide entre os cuidados e a espera. Em casa, tenta explicar à mãe sobre o testamento, sobre o que Augusto quer deixar. Helena escuta calada. Faz o que quiser com isso, mas não deixa te definirem pelo sobrenome dele. Você, não. É herdeira de culpa de ninguém. É um aviso e uma confissão. Helena ainda carrega mágoas profundas, e talvez nunca cure todas, mas ama a filha. Isso é certo. Na noite seguinte, Augusto tem uma leve melhora. Pede para ver o céu novamente. Lívia o leva ao jardim, onde ele aponta uma estrela. Ali é onde ela mora agora. Sua avó. Era teimosa como você, e me amava mesmo quando eu não merecia. Ele sorri fraco. Você me lembra os dois. E isso é tudo o que eu precisava ver antes de ir? Lívia segura as lágrimas. Entende que aquele momento é uma despedida disfarçada de conversa comum. De volta ao quarto, antes de se despedirem, Augusto olha nos olhos dela e diz: Você é meu legado.
Não por sangue, mas por tudo que você me deu de volta. Lívia beija sua testa. Obrigada por ter ficado, mesmo que tenha chegado tarde. Naquele instante, ela sente que algo se encaixou dentro dela. Um vazio foi preenchido. Mas, ao mesmo tempo, o medo da perda se aproxima. E a paz que havia começa a se desfazer. 2 dias depois da noite sob as estrelas, Augusto piora subitamente. A equipe médica o mantém estável, mas alerta. As próximas 48 horas são decisivas. Lívia sente o mundo tremer. Passa os dias ao lado dele, mesmo quando não está de plantão. Dorme sentada na poltrona. Segura sua mão enquanto ele dorme. O silêncio volta a ser presença constante, mas agora cheio de urgência. Cada minuto parece um último. Na recepção da clínica, um homem de terno escuro aparece e pede para falar com a administração. Lívia observa à distância. Tainá se aproxima e diz em voz baixa: "Acho que é parente. Ele veio com um advogado." Em minutos, tudo muda. O tal homem é sobrinho de Augusto e contesta a presença de Lívia, ali com palavras cheias de veneno. Essa garota está manipulando um velho moribundo em troca de herança. Lívia sente o chão sumir. Mais uma vez, sua verdade é tratada como mentira. A direção da clínica se vê pressionada. Pedem que Lívia mantenha a distância do quarto até que a questão seja esclarecida. Ela tenta explicar, mostra a carta de Augusto, o testamento. Mas o advogado da família rebate. Isso será resolvido judicialmente. A dor de ser afastada de quem ela mal acabou de encontrar rasga fundo. Lívia volta para casa com os olhos queimando. A raiva se mistura com impotência, e dentro dela cresce a sensação de estar sendo arrancada de novo. Da história, da chance, da família. Em casa, Helena a espera. Ao ver a filha aos prantos, entende que algo grave aconteceu. Lívia conta tudo, entrecortada por soluços. A mãe, antes tão resistente, abraça a filha com força. Eles podem tentar te tirar de lá, mas ninguém apaga o que vocês viveram. Pela primeira vez, Helena fala sobre o passado. Conta como foi a briga com o pai, como a mágoa virou silêncio e como ela achava que estava protegendo a filha, ao esconder tudo. Mas te privei de um avô que merecia te conhecer. No dia seguinte, Lívia vai até a clínica como visitante. Espera do lado de fora. Ao ver Augusto sendo levado para exames, se aproxima devagar. Ele a vê, abre um sorriso fraco e diz: "Eles tentaram te afastar, mas eu ainda estou aqui." Lívia segura sua mão rapidamente antes que os enfermeiros a afastem. "Tô aqui, também." É rápido, mas suficiente. Um olhar, um gesto. E tudo o que os outros não entendem passa entre eles como uma corrente silenciosa. À noite, sozinha no quarto, Lívia revira a carta que ele escreveu. Relembra cada conversa, cada detalhe, cada pedaço da história que reconstruiu com ele. Mas agora há uma guerra invisível se formando. E ela, novamente, está no centro. Só que dessa vez, não é só a herança em jogo. É sua identidade, sua verdade, sua história. E ela não vai mais aceitar ser apagada. A ligação veio às 3h10 da manhã. Lívia atendeu com o coração já em sobressalto. E nem precisou ouvir tudo. Seu Augusto faleceu há poucos minutos. A voz do médico era sóbria, respeitosa. Mas para ela soou como o fim de um mundo. O celular escorregou da mão. A madrugada engoliu o quarto e o silêncio gritou mais alto do que qualquer palavra poderia. Ele se foi, e ela não teve tempo. Não teve adeus. No funeral, marcado às pressas pela família, Lívia não foi autorizada a entrar. Ficou do lado de fora, debaixo de uma árvore, vendo tudo de longe. Carros pretos, rostos frios, discursos vazios. Nenhuma menção a ela, nenhuma linha sobre o que viveram. Como se ela não tivesse existido. Como se tudo fosse invenção. A dor foi seca, silenciosa. Um corte profundo demais para chorar. Ela apenas ficou ali, parada, sentindo-se de novo invisível.
Os dias seguintes foram turvos. A clínica não quis mais renovar seu contrato sob a justificativa de clima delicado. Os boatos circularam. Alguns funcionários cochichavam quando ela passava. Outros evitavam contato. Até Tainá, sem saber como agir, se afastou. Casa, a mãe tentava ajudar, mas Lívia mal falava. Passava horas olhando a flor plantada no vaso antigo, se perguntando por que o destino a deixava chegar tão perto, só para tirar tudo dela logo depois. Naquela semana, ela recebeu uma carta. Do advogado da família, informava que o testamento seria contestado judicialmente, que os bens estavam bloqueados e que ela estava sendo acusada de coação emocional sobre o falecido. Lívia rasgou a carta no meio. Não pelo conteúdo, mas porque não suportava ver aquele nome escrito em papel frio. Coação emocional. Como explicar amor em tribunal? Numa noite de chuva, ela foi até a clínica. Não entrou. Apenas ficou parada do outro lado da rua, olhando o quarto que agora tinha outra luz acesa. Outra história começando. Sentou no meio-fio, encharcada, e chorou tudo o que vinha engolindo. Chorou por Augusto, por ela mesma, pela ausência de tudo o que nunca pôde ser dito. Naquele momento, sentiu-se de novo pequena, sem nome, sem chão, sem futuro. Ao voltar para casa, encontrou a mãe acordada, esperando. Helena não disse nada, apenas abriu os braços. E pela primeira vez em muito tempo, Lívia permitiu ser acolhida. Aquilo não apagava a dor, mas era o começo de um espaço onde talvez, só talvez, fosse possível reconstruir. O fundo do poço tinha sido alcançado. Agora, só restava decidir se afundaria de vez, ou se voltaria a subir. Lívia passou dias sem sair de casa. A rotina, antes preenchida por cuidados, passos apressados e pequenas conversas, foi substituída pelo silêncio do quarto e a luz baixa do abajur. O mundo parecia seguir sem ela. Ela não sentia fome, nem sono, só o peso constante da ausência. Toda vez que fechava os olhos, era a imagem de Augusto que surgia. Frágil, mas com aquele olhar que dizia: "Você é parte disso." Uma madrugada, sentada no chão da sala, entre papéis e lembranças, ela reencontra a carta que ele havia deixado para ela. As mãos tremem ao abrir o envelope amarelado. Dentro, um bilhete curto, mas definitivo. "Você me devolveu o que eu pensei ter perdido para sempre, minha humanidade. Obrigado por ser minha neta, mesmo sem nome, sem herança, sem dever. Só por ser." Aquilo a quebra de um jeito novo. Não pela dor, mas pela ternura. Pela confirmação de que o que viveram foi real. Lívia chora em silêncio. Um choro que vem de um lugar mais fundo que a tristeza. É o luto daquilo que não volta, mas também é o início de algo mais sutil, a compreensão. Compreender que às vezes não dá tempo de tudo, que nem todas as histórias são finalizadas com laços bonitos. Algumas terminam inacabadas, e mesmo assim são completas, porque existiram, porque mudaram quem éramos antes delas. No café da manhã do dia seguinte, Helena coloca uma xícara diante da filha e, sem encará-la, diz: "Você parece com ele", no jeito de falar baixo e de cuidar. É a primeira vez que ela menciona Augusto sem amargura. Lívia ergue os olhos. "Eu queria que você tivesse se despedido dele." A mãe engole em seco. "Eu também." As duas ficam em silêncio, mas ali, naquela pausa, há mais cura do que em qualquer frase. Depois do café, Lívia pega o caderno onde antes anotava as medições de medicamentos e começa a escrever. Não prescrições, mas memórias. Palavras soltas, trechos de conversas. O nome dele, o nome dela. O que ele deixou, que não se resume à herança. Ao escrever, percebe que ainda tem algo dentro dela que pulsa. Uma vontade de guardar a história, de não deixá-la desaparecer. E ali, no silêncio da manhã, entre palavras e lembranças, Lívia entende. Talvez o mundo nunca a reconheça oficialmente como neta de Augusto Vasconcelos. Mas ela sabe. O vínculo está escrito nas entrelinhas,
da memória, na presença que ele deixou e no espaço que abriu dentro dela. Não é papel nem sobrenome, é alma. E essa ninguém pode contestar. Alguns dias depois, Lívia desce do ônibus com passos firmes. Está diante do fórum da cidade, segurando uma pasta surrada com documentos, fotos e a carta escrita por Augusto. Não é uma luta por bens, é por dignidade, por voz, por verdade. Ela respira fundo antes de entrar. A sala é fria, burocrática, indiferente, mas ela não. Ela carrega no peito algo que ninguém ali pode medir. Na audiência preliminar, os advogados da família contestam tudo com frieza. Essa jovem não tem provas materiais do parentesco. Lívia, sem se abalar, entrega a carta, mostra os bilhetes, as fotos, conta como os dois se reconheceram sem precisar de DNA. Ele me viu, e eu vi ele, como neta e avô, e ninguém tem o direito de apagar isso. O juiz a escuta em silêncio. Não dá respostas, mas, naquele momento, ela não precisa mais disso para saber quem é. Ao sair do fórum, o céu está limpo. Pela primeira vez em semanas, ela sente o ar entrar nos pulmões como se fosse novo. Encontra Tainá esperando na calçada. "Tô com saudade de ouvir tua risada boba", diz a amiga, abrindo os braços. O reencontro traz de volta o afeto que o caos afastou. As duas vão a um café, onde Lívia fala da carta, do fórum, da flor que está crescendo firme em casa. Pela primeira vez, ela fala da história sem dor, mas com amor. Dias depois, ela decide visitar o túmulo de Augusto. Leva uma pequena caixa de madeira. Lá dentro, guarda a bússola quebrada que ele tanto mexia nos dedos. Coloca sobre a lápide com delicadeza. "Você disse que ela não apontava para lugar nenhum, mas comigo ela apontou para você." As palavras saem baixas, mas firmes. A bússola agora é símbolo de reencontro, de direção, de herança, emocional. Na volta para casa, Lívia passa em frente à antiga clínica. Do lado de fora, vê uma nova cuidadora empurrando uma senhora em cadeira de rodas. Ela sorri, mas sente um aperto bom no peito. A vida continua. O ciclo gira. E ela, agora, sabe que pode escolher seus caminhos com mais clareza. Que pode cuidar, sim, mas também ser cuidada. Que pode pertencer, mesmo que o mundo diga o contrário. Naquela noite, ela planta uma segunda flor no vaso antigo, ao lado da que sua mãe havia salvo. Quando a mãe pergunta por quê, Lívia responde: "Porque tem lugar para mais de uma história, e a nossa ainda está florescendo." Helena sorri, silenciosa, e, pela primeira vez, as duas regam juntas o que nasceu da dor, mas agora cresce com amor. Alguns meses se passaram. Lívia agora trabalha em outra clínica, menor, com menos recursos, mas com mais alma. É respeitada por todos, e os pacientes a chamam pelo nome, com afeto. Não é um lugar de luxo, mas é um lugar de vida. Um dos idosos comenta: "Você tem jeito de quem já passou por muita coisa." Ela sorri, ajeita a manta dele e responde: "E ainda tô aprendendo." A dor virou sabedoria. A perda virou raiz. O processo judicial não teve vitória nem derrota. O juiz reconheceu a legitimidade afetiva, mesmo sem vínculo formal. A carta de Augusto agora faz parte do registro público. Os bens foram divididos conforme os termos anteriores do testamento. Mas uma cláusula foi mantida: a doação de uma quantia simbólica em nome de minha neta, que chegou tarde, mas chegou. Aquilo bastou. Não pelo dinheiro, mas porque agora havia registro, existência, nome. Lívia continua escrevendo. Montou um pequeno projeto com Tainá para registrar histórias de idosos. Um arquivo de memórias que ninguém quer ouvir, mas que ela sabe que importam. Cada história é um pedaço do mundo que não se perde. "Eu achava que o passado era lugar de dor", diz ela numa das entrevistas. Mas, às vezes, é só onde a gente deixou partes de nós que ainda dá tempo de buscar. A relação com a mãe floresceu em passos pequenos, mas firmes.
Aos domingos ainda cozinham juntas. Falam do passado com menos peso. Helena agora conta histórias da juventude, fala da mãe, do tempo em que sonhava. Um dia, olhando o jardim, ela diz: "Seu avô teria orgulho de você." Lívia responde baixinho: "Ele me ensinou a ser." E nesse instante, não há mais sombra, só presença. Em casa, o vaso de flores cresceu. Agora são 3. A terceira foi plantada por Tainá. No bilhete, ela escreveu: "Para lembrar que raízes novas também contam." Lívia sorri ao ler. A casa não mudou muito. A vida ainda tem dificuldades. Mas, dentro dela, tudo é outro. Ela pertence a si mesma, à sua história, à memória de um avô que a reconheceu com o olhar. E ao fechar o caderno onde registrava memórias, ela escreve a última linha do dia. Nem sempre a vida dá respostas, mas, às vezes, dá reencontros. E isso ela agora sabe, é mais do que o suficiente. O sol da manhã atravessa a janela da nova clínica, desta vez com calor. No corredor estreito, Lívia caminha serena, jaleco limpo, um caderno sob o braço. Cumprimenta os pacientes pelo nome, troca sorrisos, escuta histórias. Seus passos não são mais apressados nem inseguros. Agora tem ritmo, tem destino. Ela não anda mais só. Caminha com tudo o que viveu, com todos que a marcaram. Entra em um quarto iluminado e se senta ao lado de uma senhora que observa uma fotografia antiga. "Essa sou eu, no meu primeiro dia de trabalho, acredita?" diz a paciente, rindo. Lívia sorri de volta. Tem coisa que nem o tempo apaga. E anota no caderno a data, a história, a emoção. Uma cuidadora, sim, mas também guardiã de memórias, testemunha de vidas que merecem ser lembradas. Bolso do jaleco, uma pequena bússola pendurada num cordão discreto. Não funciona. Augusto já havia dito isso, mas para ela não importa. Toda vez que toca o objeto, se lembra. Nem sempre é preciso saber exatamente para onde ir. Às vezes, é só seguir o que faz o coração se mover. E isso ela aprendeu. Do jeito mais profundo que existe. Vivendo. Na última página do caderno, um bilhete. "Essa é minha história. Com começo tardio, mas cheia de verdade." Ela fecha o caderno devagar, segura por um instante e depois o guarda. Respira fundo, como quem acabou de escrever um capítulo que não precisa mais reabrir. Está pronta para o próximo. Não por esquecer, mas por lembrar com leveza. Ao sair para o pátio da clínica, ela vê uma menina empurrando a avó numa cadeira de rodas. Sorri com ternura. A cena lhe devolve a própria imagem meses atrás, mas agora ela não observa de fora. Ela pertence. O vento sopra leve, espalha o cheiro de flores. E por um instante, o mundo parece exatamente onde deveria estar. No fundo da tela, a flor que sua mãe plantou aparece crescendo em outro vaso, em outro jardim. E uma legenda invisível parece sussurrar: "Quando o amor chega tarde, ainda assim, é bem-vindo." E com essa certeza, Lívia segue, firme, inteira, viva. E no fim, não era sobre herança nem sobre nomes em documentos. Era sobre reencontro. Sobre olhar nos olhos de alguém e sentir que algo dentro de você voltou para casa. A história de Lívia nos mostra que, às vezes, o amor chega tarde. Mas, quando é verdadeiro, ele ainda pode curar, pode transformar, pode florescer. Você já viveu algo assim? Já descobriu uma verdade que mudou tudo? Conta para mim nos comentários. Quero muito ouvir a sua história também. E se você gosta de histórias emocionantes como essa, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com quem precisa sentir esperança hoje. Clica no vídeo que está aparecendo na tela agora. Tem mais uma história tocante te esperando.